América, a famosa Na carteirada. carteirada. Botou na mesa, né? Bom, mas a gente vai começar falando então de futebol europeu, falando de Champions, que essa semana começou as quartas de finais de Champions, tivemos já os primeiros jogos, jogos bons, eu diria. Vou pedir para a produção colocar na tela para mim a tabela aí da Champions dos jogos que aconteceram. Por favor, produção. Produção vai. Uma hora ela tá se preparando, a produção. Ela dorme de vez em quando, tira um cochilinho. Aí chegou a produção. Bom, então, cara, primeiro fica um desabafo que os jogos da Champions ser de dia é um problema, né? Porque a galera trabalhando, demais. não sei o que lá, mas fazer o que? Não tem jeito, aí é uma questão de fuso horário com a Europa, não tem muito o que fazer. Bom, iniciando aqui nosso assunto de Champions, eu vou começar pela ordem dos jogos como dos dias que eles aconteceram, pode ser? Na terça-feira, a gente teve Arsenal e Bayern e Real Madrid e Manchester City. Mas eu vou deixar para a gente começar falando de Arsenal e Bayern. 2-2, o jogo lá na Inglaterra. E assim, eu diria que, não sei, falar que o Bayern surpreendeu é difícil, mas pelo que vinha apresentando os dois times na temporada, eu acreditei que eu acho que o saldo para o Bayern é positivo, né, não, Eduardo? É bastante positivo, poderia ser até mais, porque quem viu o jogo sabe que o árbitro ele não deu um pênalti num lance muito bizarro. Para quem não sabe realmente, deixa eu explicar, né? A câmera internacional da UEFA estava mostrando um torcedor, eu acho que era um torcedor, e quando a câmera volta para o jogo, o Raya, goleiro do Arsenal, estava tocando a bola para o Gabriel Magalhães, era um tiro de meta, ele tocou a bola para o Gabriel Magalhães. Eu não sei se o Gabriel Magalhães achou que o jogo não tinha iniciado ainda, o árbitro não tinha autorizado o tiro de meta, mas ele pegou a bola na mão e colocou de volta na pequena área para cobrar o tiro de meta, só que o árbitro já tinha autorizado o tiro de meta. Aí os jogadores do Bayern reclamaram muito, obviamente, é um pênalti aquilo, é um pênalti, só que o que acontece? A polêmica veio da explicação do árbitro. O Thomas Tuchel, depois que o jogo acabou, na coletiva de imprensa, o árbitro alegou que a justificativa dele não ter dado pênalti foi porque o erro foi muito infantil. Tipo, numas quartas de final de Liga dos Campeões não tem como eu dar um pênalti tão besta como esse. E isso não tem cabimento. Não tem cabimento. Como é que você deixa de dar um pênalti pelo fato do erro? Né? Pelo fato do pênalti ser infantil. Agora tem pênalti infantil, pênalti adolescente, pênalti adulto ali, você que é infantil não dou. Pois é, né? O jogo acabou 2-2, foi bom pro Bayern, foi um bom resultado, o Bayern mostrou pro que veio, né? O Arsenal jogou melhor o segundo tempo, inclusive, do que o Bayern, tinha chance de ampliar ali, Gabriel Jesus chegou, deu outra cara pro time, Trossard também, mas o Bayern saiu bem favorito desse confronto. Eu acho difícil ganhar do Bayern na Allianz Arena, tem que estar bem acostumado a jogar lá, né? Coisa que o Arsenal, né? Se você vê na Champions League dos últimos 6, 7 anos aí, o Arsenal geralmente toma de 5 lá, né? Toma de 5 lá. Enfim, eu acho que o Bayern é favorito para o confronto. Foi um ótimo jogo. Eu estava mais vidrado no outro, que era Real Madrid e City, né? Mas depois que eu fui parar para ver o VT, foi um jogo bem, bem disputado, sim. Eu acho que, inclusive, o Bayern tinha mais vontade, inclusive, para sair de lá com a vitória. Os jogos até tiveram uma dinâmica parecida, né? De empate, vira e jogou no finalzinho, né? Arsenal abriu o placar. Dessas quartas foram jogos com melhores momentos técnicos, né? Eu acho que PSG, Barcelona, Atlético de Madrid e Borussia deixaram um pouco a desejar. Os jogos entregaram mais e, de fato, se esperava mais desses jogos. Bom, eu pedi para o Gabriel também falar um pouquinho o que ele viu de Arsenal e Bayern e já deixar o seu palpite, quem você acha que classifica, contando com esse primeiro jogo, para o jogo da volta. E aí? Foi como o Eduardo falou, né? O jogo, esse empate ficou melhor para o Bayern, até porque vai resolver em casa agora. Apesar do momento do Arsenal ser bem melhor, ou até melhor do que o momento do Bayern, acredito que a força da torcida, da Allianz Arena, vai ser potente para o Bayern. Agora, se vocês me permitem, eu gostaria de discordar do lance do pênalti. Eu acredito que existe uma regra não escrita do futebol que os árbitros também têm que seguir, que é o bom senso. Numas quartas de final de jogo, tu acha que o zagueiro ia botar a mão na bola, agarrar a bola e é isso? Assim, foi o que a desculpa que ele deu foi muito esfarrapada. Foi muito infantil, não tem como dar. Mas acredito que ele usou do bom senso.
Pô, o cara bateu tiro de meta, ele pegou a bola, pô, será que já rolou o jogo? Não vi má intenção no Gabriel Magalhães. Não sei, posso estar errado, né? Não, Mas acho que assim, fica a isso. opinião. Então, essa questão até uma questão difícil de a gente falar, porque o cara errou. Né? Para mim, o Gabriel Magalhães ele erra porque, mesmo que ele não, provavelmente ele não sabia o que estava acontecendo, ou ele não Sim. entendeu a jogada, alguma coisa aconteceu. Só que, ao mesmo tempo, a justificativa do cara era mais fácil falar assim, gente, cara, a gente viu o que aconteceu e tal, só que a gente interpretou que o Gabriel Magalhães ele não escutou o apito e a gente seguiu com a partida. Mas, assim, ao mesmo tempo o cara que sai indignado com aquele lance, que é o caso do Bayern, eu acho que é válido. Porque, independente de ser um erro infantil, mas o cara errou, pô. E aí, o que o Bayern tem a ver com isso? Que o cara não fez com maldade? O famoso sem querer também é pênalti, pô, entendeu? Então, tipo, é difícil. Eu acho que se ele desse alguma coisa, eu acho que faz parte estar ali. Como ele não deu também, assim, a gente pode teoricamente dizer que passou batido. Mas é difícil a gente chegar e falar pro Bayern que não, tá tudo certo. É difícil isso, entendeu? Inclusive, se o Bayern quisesse tentar anular a partida, eu acho que ele conseguiria, né? Sim, principalmente se eles conseguissem provar que o árbitro deu aquela justificativa mesmo. Só que o Bayern não vai querer fazer isso, o resultado, querendo ou não, ainda continua sendo favorável para o Bayern, mas que foi um erro grotesco, tanto do Gabriel Magalhães, tanto da arbitragem em ter dado essa justificativa, né, de acordo com o Thomas Tuchel, o técnico do Bayern. Eu particularmente fiquei muito abismado com o que eu vi em campo. É um lance ridículo mesmo, ridículo. Eu acho que o árbitro, inclusive, deve ter achado tão ridículo que, mano, não vou dar pênalti nisso, não. Não vou dar pênalti nisso, pelo amor de Deus. Quarto de final de Champions League, o cara me faz isso. Enfim, jogador de seleção brasileira, hein? Tem que tomar cuidado com isso. Sim. Bom, antes de só para vocês palpitarem para encerrar esse jogo, eu queria deixar como destaque, você falou um pouco dessa situação dos brasileiros. Tem muitos Gabriéis, né, no Arsenal. A gente teve o Gabriel Martinelli jogando, o Gabriel Magalhães. Você falou um pouco que o Gabriel Jesus mudou o jogo no segundo tempo quando entrou. E assim, acho que é até importante colocar que eu acho que o Arsenal, na Liga dos Campeões, ele sente de fato um pouco o jogo. Eu acho que contra o Porto foi a mesmíssima coisa, ele sentiu contra o Bayern. Sim. Eu acho que ele sente o não estar acostumado com a competição. E no caso do Bayern, o time que está acostumado a todo ano estar em situações de fase eliminatórias, em fases finais de Champions. Então a gente pode falar que não, mas claro que faz diferença. Então acho que isso pode estar batendo um pouco na tecla do Arsenal, às vezes jogos que ele poderia sair melhor. Quanto para Porto, não teria que mostrar, assim, não teria que ter tanta dificuldade. Se a gente pegar nos últimos anos, o Porto joga muito mais na Liga dos Campeões do que o Arsenal, por exemplo. Sim. Então eu acho que isso fez diferença para esse jogo de terça-feira. Bom, dito isso, então vai lá, Gabriel. Quem se classifica? Você falou nesse confronto? Bayern de Munique. Boa. E aí, Edu? Acompanho o relator, Bayern de Munique para mim. Vai ser difícil, eu acho que o Arsenal tem uma chance ali de se levar para os pênaltis, mas como eu falei, é difícil ganhar do Bayern na Allianz Arena, principalmente quem não está acostumado a jogar lá, né? Então vai ser uma atmosfera, principalmente que os torcedores vão vir, né, nervosos por conta do último jogo. Eu acho que vai ter um gostinho a mais ali que vai impulsionar o Bayern. Boa. Vou de Bayern também, tô com vocês. Eu acho que dá Bayern. Jogando em casa, acho que o Bayern vai dar esse presente para a torcida com uma temporada que não tá muito boa, né? Bom, vamos lá. Agora no outro jogo, Real Madrid e Manchester United. 3-3, o principal jogo dessa fase de quartas de finais da Champions. Gabriel, o que você viu dessa partida, esse 3-3 que deixa os amantes do futebol louco, né? E os críticos ao futebol europeu também. Essa partida é digna do meme do Scorsese, né? Absolute Cinema. Sim. Maluco, essa partida... Eu tava colocando no jogo e aí eu vi que saiu o gol. Logo no comecinho do City, né? E do City? Do City. Logo no começo do Bernardo Silva, né? De falta. Isso, Bernardo Silva. E aí eu falei, porra, já no começo não foi de já falta, era não. Foi uma volta, na realidade, não foi uma jogada rebatida, mas segue. E cara, foi os melhores 90 ou 100 minutos do meu dia, porque assim, foi um jogaço de bola, O Real Madrid, para mim, sai mais fortalecido desse jogo do que o City, porém o City tem essa pequena vantagem de jogar em casa no jogo da volta. Então, já dando meu palpite, eu acredito que esse jogo vai para a prorrogação. Agora, quem passa, fica nas mãos de Deus. Boa. E aí, Edu?
Pois é, esse jogo, nossa, me deixou maluco. É aquele jogo que, pô, tem gol no comecinho do jogo, tem logo virada no comecinho do jogo também, aí depois revirada de novo, só golaço, cheio de craque, é aquele jogo que, de fato, absolute cinema. É aquele, se fosse pra resumir esse jogo em um filme do Martin Scorsese, eu diria que seria tipo Jogo Louco, Lobo de Wall Street, entendeu? Foi um jogaço mesmo. E pro jogo da volta, cara, eu acho que o City não tem uma pequena vantagem. Eu acho que é uma vantagem média, assim. Porque, querendo ou não, no confronto entre Real Madrid e City, quem jogou o jogo da volta em casa sempre ganhou. Real Madrid nunca ganhou no Etihad Stadium. Apesar de estar mais acostumado a jogar lá, principalmente depois do último jogo, que foi um 4-0, eu acho que o Ancelotti vai estar mais esperto. Vai vir com um Militão de titular, provavelmente. Eu acho que ele volta, né? Acho que ele tava, se eu não me engano, tava suspenso. Aí ele vai voltar, ou o Militão ou o Alaba, para voltar a compor esse time que tava jogando com o Tchouaméni improvisado. Não que tenha jogado mal. O Tchouaméni vem fazendo algumas boas partidas de zagueiro, mas não é a posição, né? Não é a posição. Também destaco que o Real Madrid fez uma ótima partida, anulando os pontas do City, por mais que o Grealish tenha jogado bem e o Foden tenha achado um chute ali que deu um golaço, né? Mas o Real Madrid soube segurar bem o City. A gente não viu o Haaland jogando, não sei. Tanto o Haaland quanto o Mbappé, os dois maiores jovens da nossa geração, nessas quartas de final de Champions, parecia um Arsenal, né? Sentiram a pressão, aparentemente, né? Mas, enfim, eu acho que o City acaba tendo um pouco mais de vantagem nesse quesito, porque é difícil derrotar o City no Etihad Stadium. O Real Madrid nunca conseguiu isso, e quem sempre definiu o jogo de volta em casa saiu vencedor. Eu acho que isso vai acabar contando muito, principalmente porque o Real vem perdendo jogadores por lesão, né? Militão, não sei se estava suspenso ou se estava lesionado ainda de fato, não estava 100%. O Alaba, a mesma coisa, entendeu? São nomes importantes na defesa do Real Madrid que tá faltando ali, principalmente Courtois, né? A gente viu que o Lunin acabou sofrendo muito partidas de fora da área, né? Algo que o City sabe aproveitar bem. Tem o Rodri, né? Que sempre faz gol de fora da área. Bernardo Silva, que chuta muito bem. De Bruyne. Sim. Então, City tem mais armas para conseguir fazer mais gols no Real do que eu acho que o Real tem para cima do City, por mais que tenha Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham, Valverde jogando bem também. Acho que vai dar City. Boa. Até a produção trouxe para mim até um questionamento se de fato foi falha do Lunin no primeiro gol. Eu acredito que para mim foi falha dele. O primeiro gol, acho que ele falha. Independente de ele já ter salvado em outras ocasiões, naquele momento para mim foi uma falha. Não franco, mas foi uma falha. Para mim também. Gabriel? Para mim também. Então, Eduardo foi? E aí, Gabriel? Foi falha também. Boa. Só para trazer o que você disse sobre a questão das lesões, ele falou sobre o Courtois está em fase final de recuperação, tá? Só que aí ele acabou sofrendo uma ruptura no menisco do joelho direito, e aí vai ter que ser operado novamente, então quer dizer, mais um tempinho ainda para o Courtois fora. No caso do Militão, ele voltou a ser relacionado, né, pelo Real Madrid, no final de semana pelo Campeonato Espanhol. De fato, eu não me recordo agora se ele jogou essa partida. Eu vou confirmar aqui. Mas o que eu queria trazer de destaque desse jogo era sobre a questão como o City é um time que se acostumou a jogar a Champions, e ele pode ter situações que ele está apertado ou precisando chegar ao placar, ele consegue sair disso. O City, ele foi lá, tomou a virada em cima do Real, abriu o placar, tomou a virada, mas mesmo assim isso não abalou. O Guardiola conseguiu manter o time equilibrado e chegou aos 3-2 e acabou depois tomando empate de novo. Mas, de fato, esse time me impressiona até como ele consegue não depender. A gente falou sobre o Haaland não estar bem, né? Mas ele com a dinâmica ali, sem o De Bruyne também, ele é uma dinâmica entre Bernardo Silva, o Grealish e o Foden às vezes indo para o meio e aí abrindo o Bernardo Silva, eles trocam de posição. Isso faz mostra como o time tem arma, independente de não estar o seu centroavante no bom dia e não ter o principal jogador que tem o cérebro, que é o cérebro dessa equipe, que é o Kevin De Bruyne. E ele também não tinha o Walker, né, que é um dos melhores marcadores do mundo hoje. Então eu acho Sim. que isso mostra como o City se acostumou, e hoje ele entra na Champions normalmente sempre como um dos favoritos, junto do Real Madrid, por exemplo, e quis o destino que eles se enfrentassem nessas quartas de final. Cara, eu vou com o Eduardo, eu acho que vai dar City. Acho que o City tem mais recursos, como ele falou. Eu acho que jogando em casa, o City é um time que dificilmente perde em casa.
E eu acho que ele passou um pouco dessa fase, ele sentia esses jogos, como eu falei. Então, acho que da City, eu acho que o Real ele tinha que ter feito um bom placar em casa para poder ele tentar alguma coisa melhor no Etihad. Mas com a situação que eu vi do primeiro jogo, eu acho que eu vou de City. A produção bebeu, tá descendo aí. Ela desceu. Mas ela deve querer que eu fale da artilharia, mas eu falo Harry Kane com 7 gols e Haaland, Mbappé e Griezmann com 6. A gente vai falar um pouco dos artilheiros? Bom, mas vamos seguir em Champions aqui, dos jogos da Champions. Quando a produção. Acontece, nas melhores famílias. Bom, a gente teve também, jogando já na quarta-feira, a gente teve Atlético de Madrid, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain e Barcelona. Bom, cara, Atlético de Madrid e Borussia, eu acho que foi o jogo que de fato entregou menos tecnicamente e, na minha opinião, o Atlético de Madrid perdeu a oportunidade de matar o jogo, ir para a Alemanha com o jogo já feito e não sofrer lá na Muralha Amarela. Mas com a situação do jogo, até a forma que terminou, que poderia até ter levado um empate, eu acho que dessa forma o Atlético de Madrid corre o risco de ser eliminado lá. Queria que o Eduardo falasse um pouco disso. Pois é, o Atlético de Madrid fez um primeiro tempo avassalador. Eu vi o primeiro tempo do jogo, cara, era papo do Borussia Dortmund não conseguir fazer uma saída de jogo. E também não parecia um time do Simeone jogando, toda hora com marcação alta, pressionando lá em cima. Era para ter sido uns 4-0 fácil esse primeiro tempo pro Atlético de Madrid. O Borussia Dortmund tava bagunçadíssimo. No meio campo não tinha o Brandt, não tinha o Royce, que são jogadores de criação, o Brandt jogou. O Brandt jogou no segundo tempo. No primeiro tempo ele estava no banco. Verdade, né? Perfeito. Por isso que estava uma zona, o Borussia Dortmund não conseguia sair para jogar. Tanto que os 2 gols do Atlético, se eu não me engano, saem de 2 erros defensivos do Borussia. Entendeu? Sim. Só que aí no segundo tempo parece que o Simeone falou: beleza, vamos baixar aqui as linhas de marcação e vamos ver o que esses caras podem fazer. Ele foi mais Simeone, né? No segundo tempo ele foi mais Simeone, exatamente. Foi deixando o Borussia jogar. E mesmo assim, o Borussia Dortmund errava muito. Nossa, esse jogo, tecnicamente falando, do Borussia Dortmund foi uma agonia, porque eles têm qualidade. O Borussia Dortmund ganhou do Bayern de Munique na Allianz Arena. Mas fez ali um gol lá com, acho que foi o Haller que fez o gol. E teve muita oportunidade de empatar. O Atlético se permitiu sofrer muito, o que acabou prejudicando eles, né? Foi aquela vitória que deixou o torcedor com aquele gosto de tipo, pô, mano, a gente poderia matar o jogo aqui, a gente poderia sair daqui com uma vitória, com a classificação nas mãos, e o Borussia, que perdeu, sai do jogo com gás a mais, porque viu que dá. Viu que, né? Mas é aquilo, o Simeone teve uma visão muito clara do que funciona e do que não funciona, né? Fez um primeiro tempo apoteótico pro Atlético de Madrid, né? Onde eles dominaram completamente, podiam fazer mais gols, e teve um segundo tempo onde foi um desastre, onde eles deixaram o Borussia Dortmund jogar. Eu acho que o Simeone sabe o que fazer. Eu ainda vou de Atlético de Madrid, eu acho que eles seguram até mesmo um empate, se for o caso. E o Borussia tem que vir com outra postura, porque, pelo amor de Deus, jogar sem o Brandt, sem o Royce ali, era jogo pro Royce aqui. Era jogo pro Royce e os caras pareciam perdidos em campo. Meio campo horrível. Enfim, espero que isso mude no segundo jogo, porque eles têm peças para agredir, principalmente com o Sancho jogando bem. Show. E aí, Gabriel? Atlético de Madrid e Borussia? Olha, eu acho que é um jogo mais aberto. Né? Como vocês falaram, o Atlético perdeu várias oportunidades de matar logo esse jogo em Madrid, mas fico triste não gosto mesmo desse time, não dá. Então acredito que o Borussia jogando em casa, no Signal Iduna Park, lá na Muralha Amarela, vai dar show de Haller. Enquanto o Haaland não fez porcaria nenhuma, o Haller vai fazer de tudo para passar o Borussia. Boa. E o Haller, para quem não sabe, o Haller é o Drogba da nova geração, né? É o centroavante, referência de Costa do Marfim. Não, e o Haller, ele teve uma dificuldade também, ele teve um problema de câncer, né, cara? E voltou a jogar bola, sim. Então é um cara que é também um símbolo de briga, de batalha, de superação, exatamente. Então isso vale também falar. Pois é, cara, foi muito apoiado pelo Borussia, inclusive, nessa questão.
Sim, sim. Eu queria trazer como destaque desse jogo também, falando um pouco do brasileiro que teve, o Samuel Lino, cara, que jogou muito bem, fez o gol e tinha a chance de fazer mais um, se não fosse o goleiro do Borussia, ali numa jogada já mais pro final do jogo. E eu também diria falhou, até. se eu não me engano, no primeiro gol, né? O Kubel. Ele sai, ele Ele dá o passe teoricamente mal, ele força uma jogada, ele força uma jogada que acaba que o zagueiro do Borussia toca errado e o Depô abre o placar. Cara, eu falaria que até o Samuel Lino ele tem que, assim, ele pode ser, porque o Samuel Lino tem uma questão, ele é lateral esquerdo, mas de origem, mas ele tá jogando como um ala ali, né? Uhum. Eu acho que é um cara que pode ser convocado para a seleção, mas tem que ser entendido as suas características para às vezes não usar ele da forma errada e a gente criticar o jogador à toa. Isso também tem que. Mas eu acho que possivelmente ele vai ter testado ou utilizado aí até, não sei se agora para a Copa América, mas até o ciclo de Copa, até a Copa do Mundo de 2026. Durante esse ciclo ele deve ser testado. Bom, eu diria que eu vou de Atlético. Vou de Atlético. Eu acho que o Atlético, o Simeone, ele tem uma característica muito nesse sentido de Argentina, né? Muito latina para conseguir segurar resultados que ele precise. Então, eu acho que ele vai fazer valer isso lá. Então, ele vai tentar segurar o empate, 0-0, vai tentar fazer um golzinho no contra-ataque. E quando o contra-ataque do Atlético acerta, meu amigo, ele tem jogadores na frente que fazem a diferença. Griezmann jogando fino da bola, que também quando bota essa camisa, é a camisa que ele sabe jogar. Então, assim, eu acho que eu vou de Madrid ainda. Vou de Atlético de Madrid ainda. Bom, vamos lá. Continuando agora, para finalizar, a gente tem PSG e Barcelona, num jogo que foi 3-2 Barcelona. Cara, é até impressionante, né? O Xavi anunciou que ia sair no final da temporada e o Barcelona começou a melhorar. Acho que tem que fazer. O Arthur Jorge chegou agora do Botafogo, ele tem que anunciar que vai sair já. Ver se o time melhora. Se o Ramon Dias falar que vai sair no final do ano, o Vasco ganha tudo. O que está acontecendo? Tudo bem que o Barcelona enfrentou um adversário que não é isso tudo, também não vem jogando unidade de bola com o Paris Saint-Germain, mas jogando no Parque dos Príncipes, eu esperava uma vitória do PSG. Mas o Barça conseguiu 3-2, um jogo também muito ruim tecnicamente, com alguns erros. Mas quando chegar a vitória, vai com uma vantagem para o jogo da volta. Queria que o Gabriel falasse um pouco disso. Foi um jogo taticamente ruim, mas emocionalmente até que foi legalzinho. Né? Virada também, gol no final, Sim. 2 gols do Rafinha, um brasileiro muito maltratado aqui pela seleção, né? Muito questionado. Mas, enfim, também teve o Lewandowski, que está sumido lá, ninguém acha o Lewandowski em Barcelona. E ganhou o time que tem camisa, né? Eu ia falar o time que tem mais camisa, mas não, ganhou o time que tem camisa. O PSG, sinto muito, minha solidariedade aos torcedores. Pouca camisa, ele tem que ainda correr muito, né? Tem que comer muito arroz e feijão. Tem jogadores aí que são maiores do que o PSG. Mas, enfim, né? É um time novo, rico e não consegue uma visibilidade maior em questão europeia, nem em questão mundial. Então, assim, Barcelona passa também com facilidade, eu diria, lá no... Não tá jogando no Camp Nou, né? Tá jogando em outro nome lá que eu não faço a ideia. Que teoricamente, porque lá é o Estádio Olímpico. É o Estádio Olímpico lá da Espanha. O Estádio Olímpico de Barcelona. Porque o Camp Nou tá em obra. Então, está em obra igual obra de igreja, né? Está em obra há 15 temporadas já. Então vai de Barça? Vou de Barça. Boa. E aí, Edu, fala comigo. Cara, antes de tudo, se alguém achar o Lewandowski, pergunta se ele tá com o Mbappé também, porque o Mbappé não fez nada no Parque dos Príncipes, o que me deixa bem chateado. Eu sou fã número 1 do Mbappé, e pô, fiquei triste. Espero que eu não fiquei tanto não, fiquei até... eu também não. Geralmente o pessoal daqui não gosta muito do Mbappé, inclusive. Fazer o quê, né? Mas, foi como vocês falaram, acho que foi a melhor partida do Rafinha pelo Barcelona. Ele jogou muito contra o Napoli também, não conseguiu fazer o gol, mas estava tentando. A cada chance que você via o Rafinha jogando contra o Napoli, contra o Napoli, o Cancelo fez o gol no rebote dele, né? Numa trave, na bola. Pois é. Tanto que no rebote dele que bateu na trave, ele fica, não acredito que eu perdi. Se a bola volta pra ele vai estar lá. Assim não ia conseguir fazer o gol. Primeiro gol do Rafinha pela Liga dos Campeões. No caso, os dois primeiros.
Os 2 primeiros jogou bem, jogou muito, inclusive. Rafinha parece que tá no gás no Barcelona, tá se encontrando. Ele jogou de ponta esquerda, não lembro agora. Eu acho que foi de ponta esquerda, porque Sim, o sim. Yamal tá jogando tanto, né, que tiveram que botar o Rafinha para jogar na outra ponta. Mas se eu não me engano, o gol dele foi o que saiu pela direita, que ele corta pra canhota e bate. O terceiro gol do Barça, se eu não me engano. Porque eu acho que eu não lembro. Qual foi o que ele teve? Um que ele recebeu a bola, ele chutou meio troncho, fez o gol. Esse foi o primeiro dele. Esse foi o primeiro, né? Sim. Então o segundo agora não me vem à mente como é que foi o segundo agora, você me pegou. Mas eu lembro do minuto do segundo gol, mas não lembro qual é que foi também. Mas de fato, o Yamal em si não foi muito bem na partida. Para você ver, pois o Yamal não foi. O Rafinha foi o grande nome do Barcelona nesse jogo, foi o Rafinha. Do jogo, eu diria. Eu acho que talvez da rodada da Champions. Eu não consigo pensar em outro nome que jogou melhor que o Rafinha. Que desequilibrou mais, acho que pode ser que sim. Que desequilibrou mais pelo seu time, isso de fato foi o Rafinha. Talvez você pode falar aí o Griezmann, que jogou muito. O Vini deu 2 assistências, né? Mas o Rafinha, de fato, eu acho que foi mais desequilibrante. Rodrigo fez gol também, né? Rodrigo fez. Fez o gol da virada de 2-1. Sim. E aí, vai de quem? Barcelona ou PSG? Depende do Mbappé, cara, mas enfim, levando em consideração que tá com uma vantagem dupla, né? O único time dessa rodada de Champions que tá com uma vantagem dupla, que ganhou e vai decidir em casa. Acho que ninguém fez isso, né? Que ganhou e vai decidir em casa. Nem o Bayern, que vai decidir em casa, não conseguiu ganhar. Mas enfim, eu vou de Barça. Tô sentindo que o coração tá batendo um pouco forte, não sabe o que responder. Eu sou aquele cara das histórias, sabe? Eu queria ver o Mbappé chegar lá e meter um hat-trick e falar aqui, ó, ano que vem eu tô aqui de novo. Entendeu? Mas, usando a lógica aqui, o cenário mais favorável de todos os times da Champions é o do Barcelona, então não tem como achar que o Barcelona não vai aproveitar essa chance, né? Barcelona numa semifinal de Champions League só vai estar os grandes, né? Então eu acho melhor o PSG ir pro lugar dele e o Barcelona seguir mesmo. Boa. Acompanho vocês, vou de Barça. Acho que o Barça fez valer, tem jogado melhor nas últimas partidas, na Champions cresceu. E tomara que o Rafinha continue tendo protagonismo, né? A gente precisa de um cara. O Barcelona é um time que tem normalmente na sua história tem muitos brasileiros com destaque no Barcelona. Nessa fase agora a gente não tá tendo um jogador, o Rafinha tá sendo esse cara, entre aspas. Então, assim, se a gente falar que a gente teve com R também, Romário jogando muita bola, a gente teve o Ronaldinho Gaúcho jogando muita bola. Então, assim, a gente chegar e falar que a gente não tem hoje um brasileiro como destaque, então acho que Rafinha pode assumir esse lugar, nem chega aos pés desse cara, pelo amor de Deus, não vamos sair no Twitter também. Amanhã. Ronaldo, o Rivaldo, perfeito. É porque esses acabam lembrando, mas o Rivaldo, perfeito. Então, assim, eu acho que o Rafinha, tomara que ele consiga esse protagonismo, que ainda não tinha encaixado ele. O Xavi, de fato, tinha alguma dificuldade de encaixá-lo no time, mas parece que conseguiu. Então, eu também vou de Barcelona voltando à semifinal da Champions. A produção colocou aí, Eric, no chat o nome do estádio que o Barcelona vai jogar. Luiz Companies, né? Pois é, mas estádio esse Luiz com 3 L's aí é sacanagem. Então, mas aí, meu Deus, babou, a gente vai ter que ir lá no dicionário, reclamar com o dicionário espanhol, né? Isso aí. O dicionário catalão, né? Catalão. Perfeito, catalão. Eu não vou, também eu não quero criar essa inimizade com nenhum catalão aqui, por favor. Eu já tô cansado de inimizade, entendeu? Se você pegar um vídeo para trás, aí tem um monte de torcida que não gosta de mim. Não precisa criar mais. Já basta a torcida do Cruzeiro. Já basta. Torcida do São Paulo, já basta a torcida. Mas é isso, vou pedir a produção tirar da tela Champions. Acompanha que a gente vai falar. Para tirar a produção tá bêbada. Obrigado, produção. Mas é isso, acompanha aí que a gente vai falar dos jogos da volta também na semana que vem de Champions League. Eu fico chateado, gosta, né? Eric, Eduardo e amigos que estão assistindo a gente, de não ter nenhum time italiano, né? Ano passado teve 2 na semi, né? No caso, tinha o Milan e o Inter, e a Inter jogou esse ano. Sim. Isso vai acabar prejudicando eles na Champions que vem, porque tem vagas agora que a UEFA dá de acordo com a pontuação geral das principais ligas, né? E a Itália não tá na Champions League. Mas a Atalanta ganhou do Liverpool de 3-0 hoje, hein? 3-0. Liverpool do Klopp.
A gente vai falar quando chegar mais na fase finalzinha de Europa League, a gente fala também aqui. Não é tão importante assim também. Tipo... É o campeonato que o Liverpool tá jogando, né? Olha só, agora a gente já tá... E, pô, a gente cria uma inimizade toda vez, cara. Que loucura. Bom, vamos lá.